Eu, tipo, descubro em qual período a frase tá. Em qual período a frase tá? O que será que tu quer dizer com isso? Tenta me dizer um exemplo. Tipo, tem uma frase que tá no período composto, eu quero saber. Aí, tipo, como que eu vou descobrir que ela tá mesmo no período composto? Ah, tá. Tu sabe de responder isso, Arthur? Não, prof. Pensa, o que que tem num período simples e o que que tem num período composto? Qual é a diferença entre eles? Gustavo, qual é a diferença entre o simples e o composto? Gustavo? É que na composto tem verbo? Tem o quê? Tem verbo? Tem. E no simples? Não? No simples também tem. Nos dois tem verbo. A diferença é que no simples tem um verbo só, uma locução verbal. No composto Tem mais de um verbo? tem mais de um verbo. Então, ó, vocês já estão vendo o quadro que eu estou mostrando? Não, né? Cadê? Tá, vocês estão vendo essa frase que eu botei aqui? Aham. Sim. Tá. Primeira coisa que a gente vai fazer é procurar os verbos. Quais são? Chegarem e abrirá. Muito bem. Chegarem a um verbo e abrirá é outro verbo. Se a gente for separar essa frase, esse período, em duas ideias, quais são as ideias que tem aí? De que quando os trabalhadores chegarem, a Kelly abrirá o portão da garagem. Isso. Então, eu vou dizer que aqui eu tenho uma ideia, né? Tá aqui. E daqui para frente eu tenho outra ideia. Ali abrirá o portão da garagem. Tá? São duas ideias. Essa ideia aqui. Tá, então peraí, antes. Eu tenho dois verbos, ó. Um verbo aqui com essa primeira ideia, né? De que quando os trabalhadores chegarem. E a outra ideia com esse verbo aqui, abrirá, que é Cali abrirá o portão da garagem. Quando eu tenho dois verbos ou mais, digamos que a frase continuasse aqui, quer ver? Você observa assim. Para que peguem os materiais da obra. Peraí que eu já vou apagar aquela riscalhada ali embaixo. Tá? Para que peguem os materiais da obra. E agora, tem mais algum verbo aí? De pegarem, Pegar, peguem. Né? Mais um verbo. Onde é que começa essa ideia? começa a dar a ideia do quando eles chegarem. Não, é aqui, ó. Assim como eu botei essa. Peraí, deixa eu mudar de cor para tu enxergar. Assim como eu separei aqui, ó, onde eu estou marcando em vermelho, tá vendo? Que essa era uma ideia e essa era outra ideia. Onde é que eu vou separar a ideia desse peguem aqui? Ó, essa primeira ideia aqui, o verbo era que eles chegarem.
Na segunda ideia, o verbo é abrir. Agora eu tenho o verbo pegar. Onde é que ele se separa do verbo abrirá? Onde é que eu vou botar uma barreira que começa essa terceira oração? É, para que? Muito bem. Aqui, ó, né? Então, daqui para cá, já é uma terceira oração. Sodré está acompanhando? Sim. Sim. Então, ó, eu tenho, opa, eu tenho três verbos e eu tenho três orações, não é? Então, esse período é o quê? Simples ou composto? Composto. Composto. Eu vou fazer assim, ó, vou separar em linhas para a gente perceber que são três ideias que, ó, uma é de quando os trabalhadores chegarem, outra é que Cali abrirá o portão da garagem e outra é para que peguem os materiais da obra. Agora me digam o seguinte, nesse período inteiro, nessas três orações, qual é a oração principal? Quando os trabalhadores chegarem, Agora bem, essa ideia, se eu botasse um ponto aqui, ela poderia ser uma frase com sentido poderia. completo? Tá, a informação estaria completa quando os trabalhadores chegarem, ponto. Não, O não que que estaria normalmente a Sim. completo. pessoa... Hã? Não estaria completo. Não estaria, né? Ficaria... Isso aqui só me dá uma circunstância de quê? De continuar. Tá, mas qual é a circunstância que eu fico sabendo quando alguém me diz quando os trabalhadores chegarem? Que quando eles chegarem, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. Então, essa circunstância aqui é o tempo, né? Quando que aquela coisa vai acontecer? Mas a coisa que vai acontecer, eu não fiquei sabendo. Eu só fiquei sabendo dessa circunstância. Que não é, então, não pode ser o principal da frase. Tá? Arthur, analisa essa segunda parte, essa segunda oração aqui. Cali abrirá o portão da garagem. Tá completo. Está completa. Se a frase fosse só essa oração, daria para a gente ter uma informação completa. Cali abrirá o portão da garagem. Então, em relação a essa aqui, ó, essa aqui é uma oração principal, né? Ela está completa e a outra me dá só uma noção de tempo. Quando é que a Kali vai abrir o portão da garagem? Sabiam que Kali é um nome que serve para homem e para mulher? Eu tive no mesmo ano, na mesma série, um aluno Kali e uma aluna Kali. Viu? Legal, né? Kali quer dizer bonito em grego. Mas tem outras línguas que quer dizer outras coisas. Tá. Agora, para que peguem os materiais da obra, essa oração sozinha está completa? Não. Não. Fica faltando coisa, né? Para que peguem os materiais da obra. O que, que tem? Ou o que, que tem antes para que eles peguem os materiais da obra? Então, essa oração também não é a principal. Que tipo de circunstância ela está me dando? De que antes essa frase tinha alguma coisa. Isso. Mas, em relação a Kali abrir o portão da garagem, para que peguem os materiais, qual é a circunstância que isso está dando para essa principal? O que quer dizer para que peguem os materiais da obra em relação a abrir o portão da garagem? Porque o material estava dentro da casa. E aí? Tinha que abrir o portão para pegar. Isso, então vê. A finalidade de abrir o portão é pegar o material, não é? Sim. Porque alguém podia dizer, Cali subirá no telhado. Aí alguém pode perguntar, tá, mas com que finalidade, com que objetivo? Aí teria que vir uma oração que desse essa circunstância. Então, isso aqui vai me dar a finalidade. Você sabe o que é finalidade? Qual seria um sinônimo?
Com que finalidade? Com que Pra construir alguma coisa na casa. Aham. Tá, aqui eu pensava em dizer assim, finalidade é a mesma coisa que objetivo. Tá? O objetivo de abrir a porta é pegar o material que estava lá dentro. Tá? Só para vocês entenderem o que significa finalidade. Então, ao mesmo tempo, objetivo. Ao mesmo tempo aqui, Gustavo, eu estou te explicando aquilo que tu tinhas me perguntado, como que se faz para descobrir quais são as orações, quantas são, tá? Aí a gente está indo além, tá vendo? Como faz para descobrir qual é a principal? Sodré, entendeu? Sim. E, ainda por cima, nós acabamos vendo mais duas orações subordinadas adverbiais. Uma que me dá a circunstância de tempo e outra que me dá a circunstância de finalidade. Vejam, se aqui em vez de quando eu tivesse posto logo que os trabalhadores chegarem, mudaria o sentido? Não. Não mudaria o sentido. Continuaria me dando ideia de tempo. Se eu tivesse posto assim que os trabalhadores chegarem, ou assim que eles cheguem, mudaria o sentido? Não. Não. Então, são conjunções aqui que servem para dar essa informação de tempo. Tá? Eu só estou vendo que a Cíntia está me pedindo aqui um link de recuperação. Eu vou mandar para ela. Enquanto eu vou botar uma frase aqui para vocês, e vocês vão tentar fazer a mesma coisa, tá? Peraí, deixa eu limpar. Vocês vão tentar separar em orações. Também aquela frase anterior podia ser oração subordinada adverbial, né? Sim, a primeira e a última eram adverbiais, tá? A primeira era adverbial temporal e a segunda, que significa a terceira, né? Era adverbial final, que dá a finalidade, tá? Analisem essas três, tá? Podem copiar aí no caderno, marcar o verbo de cada uma e me dizer quem é quem aí.
Acharam? Eu encontrei os verbos. Quantos? É 3. 3, muito bem. Prof, Oi? acho que terminei. E tu conseguiu descobrir qual é a principal? Sim, Tá, então espera um pouquinho, vamos esperar o Sodré. tá. Tu conseguiu descobrir qual é a circunstância que as outras duas dão? Pode usar a folhinha aquela, que tem todos os tipos. Uhum. Sodré fez? Ele saiu. Ué? Então vamos nós dois, né, Gustavo? Me diz quais são os Aham. verbos. O verbo é estavam, preparou, e mudar. E mudar, perfeito. Então nós temos 3 ideias aqui. Quais são as ideias? As férias estarem chegando, a colega preparar a bagagem e ela se mudar para casa de praia. São 3 ideias. Onde é que termina cada uma delas? Vamos separar em 3 orações. Se eu sei que os verbos são esses, né? Peraí, deixa eu botar em outra cor o verbo. Se eu sei que o verbo é esse, significa que ele vai ter que ficar numa oração. Preparou é outro, e mudar é outro. Quais são as 3 ideias inteiras? Onde é que começa uma e termina a outra? Não, onde é que começa uma e onde é que começa a outra?
A primeira termina em... já que as férias estavam chegando, é uma oração. Ótimo. Minha colega preparou suas bagagens, é a segunda oração. Ótimo. E a fim de se mudar para a casa de praia, é a última oração. Ótimo. Nesse caso, ajudou, a vírgula ajudou a ver qual era a oração, né? Uhum. Nem sempre vai dar certo, mas muitas vezes vai, tá? Deixa eu só dizer que a Cíntia está perguntando se faltaram 5. Deixa eu só dizer para ela quem é que está faltando. Sodré está na sala de volta? Não. Deixa eu avisar ela. Tá, então nós temos 3 ideias. Agora, vamos ver qual delas consegue existir sozinha, sem precisar de alguma das outras. Tá. Eu coloquei que é a segunda oração, que faz mais sentido, assim. Isso, muito bem. A segunda, por acaso, tá? Eu botei igualzinha a primeira, mas a principal podia estar no começo, no meio e no fim, tá? Uhum. Mas eu botei assim para ficar mais fácil, já que nós tínhamos feito a primeira. Então, essa é a principal. Que tipo de circunstância me dá, já que as férias estavam chegando, em relação a ela preparar as bagagens? De tempo. Tempo, mas é verdade que tem a ver com o tempo, mas tem mais do que o tempo, porque não é que de fato as férias já chegaram, né? Ela preparou as suas bagagens, tenta juntar desse jeito. Ela preparou as suas bagagens. Que outra palavra podia ter aqui, ó? Se tu começares assim, minha colega preparou suas bagagens, e agora tu bota esse pedaço aqui. Minha colega preparou suas bagagens, pois as férias estavam chegando. Oi, como é? Pois as férias estavam Foi, chegando. pois, porque, porque, né? Uhum. Agora, então, quando tu diz que uma coisa é porque tá outra coisa, já não é mais tempo, né, que tu tá dando. Tu tá dando o quê? Modo? O modo que ela preparou as bagagens? Ah, Não não seria sei. a causa dela preparar as bagagens? Não Ah, seria por causa das férias? sim. Tá, então, lembra que a gente viu já que? Sempre que tem uma ideia que dá para substituir por já que, então eu tenho a causa. Então, essa oração aqui é oração subordinada, adverbial, causal. Ela me dá uma causa, tá? A Uhum. causa da guria preparar a bagagem. Tu, quando chega às férias, tu te muda para casa de alguém? Ah, eu não. Nem eu. Eu fico em casa. Ficamos em casa e tá bom, né? Uhum. Tá bom? Tu gosta de ficar em casa? Eu gosto. Então tá bom. Agora, a fim de se mudar para a casa de praia. O que tu achaste dessa oração? Que ela precisava de uma oração antes Aham, para se ou completar. antes ou depois, tanto faz, podia ser depois, ó. Tu podia botar, quer ver? Vou inverter para tu ver. A fim de se mudar para a casa da praia, minha colega preparou suas bagagens. Podia ser? Ah, poderia. Poderia. Então,
Ela pode estar antes ou depois, tanto faz. Mas ela não, a única coisa que ela não consegue é ter sentido sozinho. A frase, se a frase fosse só a fim de se mudar para a casa de praia, o que, que a pessoa que está me ouvindo pensaria? Que por algum motivo ela vai se mudar pra lá. Isso, e aí? A pessoa vai me perguntar, e aí? A fim de se mudar para a casa da praia? Ah, o que, que tem? O resto, cadê o resto dessa frase? Entendeu? Então, ela é uma frase, ela seria, né? Uma frase que ficaria incompleta, dependeria de um contexto. A pessoa podia ter perguntado, ué, para que ela vai fazer a bagagem? E eu diria, para se mudar para casa de praia. Tá, daí faz sentido porque é uma frase dentro de um contexto. Mas se não tivesse o contexto, para essa ideia ficar completa, ela precisaria de uma oração principal. Tá, e qual é a circunstância que essa oração me dá, a fim de se mudar para a casa de praia? Afinal, Aham, por que que ela é final? porque é o final. Final, nesse caso, Gustavo, não tem a ver com o fim acabou. Tem a ver com a finalidade, tá? O que quer dizer finalidade? Qual objetivo ela tá fazendo isso? O objetivo, tá? Então, ela preparou as suas bagagens com o objetivo de se mudar, tá? Então, final tem a ver com finalidade, nesse caso, tá? Não tem a ver com uma coisa que está acabando, Ah, tá. combinado? Sim. Então, de novo, vou retomar. A tua pergunta era: como é que eu separo as orações dentro de um período? Como é que faz? Já tens a resposta agora, né? É, Como é que faz? tenho que encontrar o verbo e encontrar o período que cada frase tá. Encontrar o verbo e encontrar a oração que tem a ver com É, aquele verbo. é. O período é tudo, é uma coisa desde a primeira letra maiúscula até o ponto, tá? Tudo isso aqui era um período. Peraí, vou mudar a letra, tá? Começa aqui, já que as férias estavam chegando, a fim de se mudar para a casa de praia, minha colega preparou suas bagagens. Seu período. Composto. Por que que ele é composto? Porque ele tem um verbo, dois verbos, três verbos. Podia ter dois ou 400. Não, 400 ficaria uma frase muito chata de ler, tá? Mas ele podia ter mais verbos. Ele podia ter dois. E podia ter locução verbal, já vou falar sobre isso, tá? Aí eu vejo o que está relacionado com cada verbo. O que tem na volta de cada verbo. Eu não vou dizer assim, estavam, e vou botar chegando a fim de se mudar. Não. Eu também não vou botar mudar e na próxima vou botar para a casa de praia, minha colega. Não dá. Eu vejo que a fim de se mudar para a casa de praia, tudo isso tem a ver com aquele verbo mudar ali, né? Sim. Depois que eu achei as orações, eu vejo qual a relação entre elas. Nos dois exemplos que eu coloquei aqui, eu só tenho oração principal e oração subordinada adverbial. Mas existem outros tipos, tá? Existem orações coordenadas, existem orações subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas, que a gente não está vendo aqui, tá Vai ter bem? uma dessa questão que você tá mostrando aqui agora na prova. Vai ter parecido, assim, vai ter uma frase com uma dessas orações destacadas, e eu vou pedir para tu, por exemplo, vou pedir para tu analisar essa, se ela é oração principal, se ela é oração subordinada adverbial, entendeu? Uhum. Ou eu vou botar a mesma oração e vou pedir para tu, eu vou botar o mesmo período e vou pedir para tu analisar essa. Daí eu vou botar as respostas lá embaixo. Tem que achar qual serve para classificar essa oração, só que está marcada. Sim. Se Ô, tiver na... prof, Oi.
A oração adverbial casual é quando eu preciso utilizar o pois, porque ou já que. Causal. Causal, tá? É assim, É. porque tem a ver com causa. Sim, é a do já que. Já que, pois, porque, como. Também pode ser como. Se eu tivesse dito aqui, já que como as férias estavam chegando, então aqui podia ser a palavra como, ou a palavra porquê, tá? Sim, mas tipo, é, na prova você não vai pedir pra, tipo, colocar isso, né? Tipo, modificar a frase, né? Não, mas por que eu ensino vocês a modificarem? Porque às vezes tem uma palavra que te deixa em dúvida. Daí tu vai e dentro da tua cabeça tu troca por aquela que tu já sabe. Por exemplo, qual que tu tem certeza que é causal? É, a primeira, Não, não, mas qual palavra tu tem certeza que te dá uma oração causal? Qual expressão? pois. Pois, é que o pois, tá, tudo bem. O pois ele também serve para um tipo de oração coordenada. Mas o já que, lembra que eu venho dizendo todo o tempo que o já que a causal é a da já que? Uhum. O já que vai me dar sempre uma causal. Tá. Então tu põe isso dentro da tua cabeça e na hora da prova tu pensa assim: tá escrito pois. Daria para trocar por já que, aí tu troca e vê se dá, tá? Ou pior, tá escrito como. Digamos que tem uma oração lá que diz assim: como as férias tinham acabado, como as férias estavam chegando, tarará. Aí tem outra oração lá embaixo, espera um pouquinho aí, eu vou digitar aqui. Tem outra oração que diz como de novo. Peraí. Como seu pai havia, como seu pai havia dito, vírgula, Jair se mudou para a casa de praia. Já vou apagar essa riscalhada aí. Como seu pai havia dito, vírgula, Jair se mudou para a casa da praia. Então é outro período separado. E esse aqui, como as férias estavam chegando, vírgula, fiquei feliz. Tá, é outro período. E agora, por que eu não peguei um quadro novo, né? E agora o último, que diz, minha colega preparou suas bagagens como, como eu, tá? Digamos que eu tenho um jeito de aprender, de fazer as bagagens. Então, aqui, eu tenho a última oração. Aqui, o verbo está subentendido. Lembra que a gente viu que quando eu comparo uma coisa com a outra, eu não preciso repetir o verbo. Então, como eu preparo minhas bagagens, minha colega também preparou, do mesmo jeito, dobrando as roupas em rolinho, tá? Então, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho 3 frases, 3 períodos, e nos 3 eu tenho uma oração que começa com como, ó. Como as férias estavam chegando, como seu pai havia dito e como eu preparo, tá? Daí eu penso assim, como? O que é mesmo como é causal? Não, nem sempre o como é causal. Quando é que o como é causal? É quando. É, Quando ele me dá uma ideia de causa, né? Quando ele pode ser substituído por quem? Já que tem 3 frases aqui e todas têm como, não vai bastar a palavra como para me ajudar. Eu vou ter que substituir por uma palavra que eu tenha certeza que é causal
para ver se encaixa ali. Qual é a palavra que eu tenho certeza que é causal? Né? Oi? Como? Nós como ali. Qual é uma palavra que faz uns 5 minutos que eu falei, que com aquela palavra tu tem certeza que vai ser causal a oração? O Jaque. O Jaque. Então, eu vou tentar botar Jaque nessa última aqui. E vamos ver se fica com a mesma ideia. Já que. Agora lê e vê se fica a mesma ideia que tinha antes. Minha colega preparou suas bagagens já que eu. Preparo. A ideia se mantém? Ela preparar suas bagagens como eu e ela preparar as bagagens já que eu. A ideia é a mesma? É, da mesma ideia. O que quer dizer quando eu digo que ela preparou as bagagens já que eu preparo? Que ela tá fazendo a bagagem dela e eu tô fazendo a minha. Isso, mas o que queria dizer quando eu dizia que ela preparou as bagagens como eu? Igual. Igual. Então já não é a mesma ideia, né? Digamos que eu preparo as minhas bagagens, dobrando tudo e colocando em saquinho. E ela também. Eu estou comparando o jeito dela preparar e o meu jeito. Então, nesse caso, se eu passar para já que eu, mudou. Porque aí vai parecer que, ela viu que eu estou preparando, então ela se deu conta que está na hora, ela foi lá preparar, por causa da minha preparação, ela também se preparou. Daí mudaria a ideia dessa segunda frase. Então, essa aqui não é causal. Essa aqui está me dando uma ideia de comparação, não é? Aham. Então, essa, como eu, ou como eu preparo, é uma oração subordinada, adverbial, comparativa. Tá? Por isso é útil a gente saber uma palavra que seja sempre daquele tipo. Agora vamos ver essa aqui. Como seu pai havia dito, Jair se mudou para a casa de praia. O que quer dizer esse como seu pai havia dito? É que ele já tinha avisado a ela. Tinha avisado, tá? E a causa dele se mudar é que o pai disse? É, Ele se mudou porque o pai disse? Quando tu diz assim, vai chover, daí chove porque tu disseste? Ou chove conforme tu disseste? conforme. Conforme, porque tu não é aquele Deus lá da chuva, né? É. Que é só tu dizer e chove. É conforme, por exemplo, quando o Puchalski diz que vai chover, chove ou não chove, conforme ele disse, mas não porque ele disse. Não é que ele disse, então choveu, né? Então, nesse caso aqui, se eu trocar pela palavra conforme, a frase fica com o mesmo sentido, ó. Conforme seu pai havia dito, ele se mudou para a praia. Se eu colocasse já que seu pai tinha dito, parece que ele se mudou para a praia porque o pai disse a coisa. Mas aí a ideia muda. Então ela não é causal, ela é conformativa, Ativa. tá? E aqui, como as férias estavam chegando, fiquei feliz. Ficar feliz, o que tem a ver com as férias? Que ela ficou feliz porque já tava de férias. Muito bem, olha a palavra que tu usaste. Por quê? Nesse caso, as férias são o que da felicidade da pessoa? Alegria. A alegria, né? A causa. Nesse caso, as férias são a causa da alegria da pessoa. Então, essa primeira oração aqui é uma oração subordinada, adverbial, causal.
Causal. porque ela dá uma causa para essa oração aqui. Como é o nome dessa oração aqui? Fiquei feliz. É uma período simples? Hã? Período simples, né? Não, o período é composto. Tem duas orações. Tem essa oração aqui que é subordinada a essa aqui, que ela está dando a causa de eu ter ficado feliz. E essa, como é que se chama a oração? A qual a subordinada dá uma circunstância. Oração. Ó, vou fazer uma forca aqui pra ti. Oração. Adverbial. Adverbial. Não, adverbial é essa aqui, ó. Oração subordinada adverbial causal. Qualquer oração subordinada adverbial vai se grudar numa oração. Casual. Não, principal. Oração principal. Por que ela é principal? Porque ela é aquela que a gente viu no começo da aula de hoje, que consegue sobreviver sozinha. Lembra? E é para É essa oração verdade. principal que a outra oração vai nos dar uma circunstância. Entendi. Tá? Uhum. Outra pergunta? Tu disse que tinha muitas perguntas, né? Eu também queria, tipo, perguntar assim, eu tenho uma frase qualquer. Aí eu quero transformar em alguma dessas orações aí, adverbial, casual, essas coisas assim. Aí eu tenho uma frase aleatória e eu quero transformar ela em outra coisa, assim, tipo, mudando o que precisa para transformar uma, tipo, o que você pediu lá para estudar. Não sei explicar. Pega ali o teu caderno, onde tu tem essa parte, e tenta me dar um exemplo. Eu tô desconfiada que eu sei o que tu queres, tá? Mas eu também quero que tu aprendas a fazer uma pergunta. Então, estou esperando tu É organizar a tua que pergunta. eu já tava pensando na pergunta que é meio estranho explicar. É assim, eu tenho uma frase aleatória. Tá, Eu então nessa quero, hora que tu tem uma frase aleatória, me diz uma frase aleatória. Vai. tipo, Bem brinquei na simples. rua. Hã? Brincando na rua, tipo, é Brinquei isso. na rua. Aí Brinquei eu na rua. quero, aí eu quero transformar em uma oração coordenada. Tipo, essas coisas. Um período composto. Tem como. Tá. Tem como? Ótimo. Então, são duas coisas separadas, tá? A coordenada é uma coisa e a subordinada é outra. Na tua lista tem coordenadas também, né? Para estudar? Tem. Tá. Então, tu pode botar aqui coordenadas ou subordinadas adverbiais. Vou botar as três coisas aqui, ó. Oração coordenada, oração subordinada adverbial e oração subordinada adjetiva. Também cai na prova, não cai? Adjetiva cai também. Tá? Então, aqui tu me deste uma oração principal. Então, a oração principal é brinquei na rua. Tá? Agora nós vamos criar uma adjetiva para essa oração. Uma adjetiva significa que tu vai pegar
uma das palavras que tem nessa frase que seja um substantivo e vai imaginar um adjetivo para esse substantivo. Qual é a palavra que tem aí que é um substantivo? Brinquei. Brinquei é substantivo? Não, pera. Rua. Rua. Sei que era Rua verbo. é um substantivo. Brinquei é o verbo da tua oração. Muito bem. Daí, pensa numa característica que pode ter essa rua. Rua cinza. Cinza. Tá. Cinza é um adjetivo, né? Uhum. Cinza, sozinho, é uma oração adjetiva? Cinza. Cinza é uma oração? Sim ou não? Pera, pra ser uma oração. Tá. Vai, para ser uma Cinza. oração precisa ter Verbo, né? um verbo, né? Então, cinza Então, sozinho não é uma oração, mas é um adjetivo. Eu tinha te pedido um adjetivo e tu me deste. Agora nós vamos pensar como é que nós podemos transformar esse adjetivo numa oração. Para ele ser uma oração, ele vai precisar ter um verbo. verbo. Então, veja, para transformar um adjetivo numa oração, eu vou ter que acrescentar algumas coisas aqui, incluindo um verbo. Então, tenta pensar, como é que tu vai transformar cinza numa coisa que tenha verbo? Brinquei na rua que Estava cinza. estava cinza. Cadê o verbo? Estava. Estava. Então, aqui, ó, eu tenho uma segunda oração. Aqui eu tinha uma primeira oração. E aqui eu tenho uma segunda oração. E para que está servindo essa oração toda em relação à rua? Que tá falando que na hora que eu fui brincar, ela tava cinza. Isso, então ela está funcionando como um adjetivo dessa rua, né? Quando Uhum. ela funciona como um adjetivo, ela é uma oração subordinada adjetiva, tá? Uhum. Então, aquela pergunta que tu fizeste no começo, como é que eu transformo uma frase aleatória qualquer num período composto? Eu acabei de te mostrar um jeito. Agora, digamos que além de acrescentar essa oração subordinada adjetiva, tu queres acrescentar mais coisa. Brinquei na rua que estava cinza. Quem sabe a gente acrescenta uma adverbial que te dá uma circunstância, por exemplo, de tempo. E tem. Uma temporal, então. Como é que poderia completar essa oração, esse período, acrescentando uma oração subordinada, adverbial, temporal? Tá. Ah, hum, hum, pera. Tempo também pode ser tipo que esteja chovendo, né? Ou não. É, mas não é desse clima, é de quando é que eu brinquei na rua. Ah, brinquei na rua que estava cinza de noite. De noite, muito bem. De noite. Brinquei na rua que estava cinza. De noite, está me dando uma circunstância de tempo. Só essas duas palavras, de noite, estão formando uma oração? Sim. Sim? Não, tá formando uma. Por Não, que que não. só de noite não está formando uma oração? Porque não tem verbo. Isso. Então vamos transformar isso aqui numa oração. Por exemplo, quando Ah, quando estava de noite. quando estava de noite,
Ou quando chegou a noite, ou até quando anoiteceu. Entendeu? Aham. Quando anoiteceu, vírgula, brinquei na rua que estava cinza. Então, aqui eu tenho um período composto, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal, aqui eu tenho uma oração principal, e aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Tá? Daria para acrescentar mais orações? Sim. Sim. Por exemplo, como é que eu acrescentaria uma causa? Por que eu brinquei na rua que estava cinza quando anoiteceu? É... Pensar em um negócio. Hã? Tô pensando, peraí. Tava cinza. É... Pois estava frio. Pois estava frio. Olha só. Vamos dizer que tu só gosta de brincar de noite, porque quando tá frio, né? Brinquei na rua que estava cinza, vírgula, pois estava frio. Então, assim por diante, tu pode ir acrescentando circunstâncias de acordo com o conteúdo da tua frase, tá? Uhum. Poderias botar uma ideia oposta, por exemplo, com a palavra mas ou porém? Sim. Vai. Deixa eu ver. Pois estava frio. Porém, não levei casaco. Porém, não levei casaco. E aí acabaria vindo mais outra ideia, por isso voltei para casa. É. Ou, portanto, voltei para casa. Claro que voltei. Claro que nesses casos não é bom a gente fazer com tanta circunstância na mesma frase, né? Às vezes o melhor é botar ponto e começar uma nova frase. Não levei casaco, por isso voltei para casa, e aí ia continuar a história, tá? Uhum. Então, o que eu estou te mostrando é que a frase pode ir se grudando mais uma oração, mas nem sempre a gente deve, para não ficar uma frase muito comprida, muito chata de ler. Deixa eu só avisar a Cíntia que o Sodré não voltou. Tá. Mais alguma dúvida? Pega aí teu caderno. Deixa eu pensar aqui. Ah, tá na hora da gente fazer o intervalo? Eu não Passou sei. até, né? Nossa senhora. Hã? Nossa. Passou muito rápido. A gente pode fazer emendado os dois horários e depois fazer o intervalo no fim, Uhum. tá? Tá. Porque tá rendendo, né, Gustavo? Tá tirando suas dúvidas. É. Tá. Outra dúvida é, tipo... Eu tenho uma frase que tá... Deixa eu... no modo adverbial. Aí eu quero, tipo, transformar ela em casual. Mas só que... deixa eu tentar... Tá, eu tenho a frase na oração subordinada adverbial e eu quero transformar ela, só que tirando uma parte que tá na oração adverbial. Faz assim, abre tua câmera aí que eu quero te ver. Já que tu tá em aula particular, Ah, tá bom, velho. vai, abre. Tá bom. Ai, O que que tem? é que eu não sei. Qual é o problema? Não entendi. Tá de pijama? Não, eu tô normal. Tá, boa.
Pronto, abri. Aê! Olha só, melhorou, né? É. Tá, agora vai de novo, me explica. É que tu está tentando fazer umas matemáticas com a gramática que tu não precisa fazer. O que tu deves fazer é analisar o que a frase te mostra. Não precisa ficar transformando uma temporal em casual, causal. Tu está chamando de casual, até eu fui chamar. Não, nem sempre dá para transformar uma ideia em outra, tá? Uma ideia que me dá uma causa não necessariamente vai conseguir ser transformada numa ideia que me dá uma proporção, por exemplo. Então, não precisa transformar uma na outra. O que tu pode é pensar assim: eu tenho uma ideia qualquer. Por exemplo, meus primos chegaram. Bom, que circunstâncias eu posso botar aí? Posso botar uma circunstância de concessão? Ah, concessão é assim: embora tal coisa tenha acontecido, apesar de tal coisa ter acontecido, aí acontece a oração principal, que é meus primos chegaram. Então, por exemplo, apesar de que não estão recomendando que as pessoas visitem, vírgula, os meus primos chegaram. Eles não deviam, porque é uma pandemia, tá de conta. Ou eu posso botar aí uma circunstância de tempo? Posso, meus primos chegaram. Como é que tu botarias uma oração que me dá uma circunstância de tempo? É, já que. hum, Tá, Sempre que tu for pensar em tempo, tem uma palavra boa para o tempo, que é quando, né? Quando a pessoa pensa em tempo, ela pensa quando. Então vai. quando eu saí, fui Quando? atropelado. Não, mas meus primos chegaram. Ó, a oração principal, meus primos chegaram. Então, quando eu saí, vírgula, meus primos Meus chegaram. primos. Então, quando é que meus primos chegaram? Quando eu saí. A circunstância de tempo é que eu saí naquela hora e eles chegaram. Tá? Então, o que tu pode sempre fazer é isso, pensar qual é a tua oração principal. Tá. Se eu disser assim, está frio, essa é a minha oração principal. Agora me dá uma consequência de estar frio. É, porque eu não, eu não levei casaco. Está tão frio que eu não levei casaco? Não, uma consequência de estar frio. Então, essa frase é assim, está tão frio, e a consequência foi, É, o que que tu não fazes se está frio, ou o que que tu fazes se está frio? quando, quando tá Hã? frio, eu. Quando tá frio, eu não faço nada. Então, está tão frio que eu não tenho vontade de fazer nada. Então, que eu não tenho vontade de fazer nada é a consequência de estar frio para ti, tá? Na verdade, o calor é que me deixa sem vontade de fazer nada. Ou estava tão frio que eu calcei minhas meias de lã, entendeu? Uhum. Isso é uma consequência. Que eu calcei minhas meias de lã, ou que eu fiquei com vontade de fazer nada, é a consequência da oração principal, que era está tão frio. Me diz outra oração principal. É, é, quando eu saí de casa, apareceu um cachorro. Como é? Quando eu saí de casa, o que aconteceu? Apareceu um cachorro. Apareceu um cachorro. Então, aqui nessa que tu está me dizendo agora, tem duas orações. Deixa eu botar o quadro. Ó, tem duas orações. Quando eu saí de casa. Eu não vou botar vírgula para ficar mais difícil. Vou saber onde termina uma e onde começa quando eu saí de casa, apareceu um cachorro.
Quais são as duas orações que tem aqui? Quais são Quando os eu verbos? saí. Tá, os verbos é sair Sair e apareceu. e apareceu. Quais são as duas ideias que tem aí? Daí de que apareceu um cachorro quando eu saí de casa. Isso, onde é que eu separo elas? Quando eu saí de casa, é a primeira oração. Ótimo. Apareceu um cachorro, é a segunda. Qual delas é principal e qual delas está me dando uma circunstância? O quando eu saí de casa é a principal. Eu poderia botar um ponto aqui e essa frase estaria boa? Quando eu saí de casa. Bom, Tá aí. sim? Uhum. Ó, a pessoa chega para ti e diz: quando eu saí de casa. Bom. Ou a pessoa chega para ti e diz: apareceu um cachorro. Bom. Qual delas parece que a ideia está completa? Apareceu um cachorro. Ah, muito bem. Apareceu um cachorro, uma ideia completa. Para que serviu eu dizer quando eu saí de casa? Que pra sair de casa tem que acontecer alguma coisa. Hum, Mas qual é a circunstância que eu saí de casa me dá? Quando eu saí de casa? É, de. Não sei. Está te dando uma circunstância. É a causa de aparecer o cachorro? Foi a causa, né? Que se não Apareceu um tiver. cachorro só porque tu saiu, senão ele não existiria. É a causa? Não, Não. porque se eu não tivesse saído, ele ainda ia existir, só que eu não teria Não visto é a ele. causa. Então, ter saído de casa não foi a causa. É uma comparação? Não. Não. É uma, é uma circunstância de finalidade? A finalidade de tu sair de casa foi que ele apareceu? Tu saiu de casa para encontrar um cachorro? Não. Não. É o tempo em que as coisas aconteceram? É, tá? Então, sempre que tem essa palavra quando aí, que te dá essa ideia de tempo, tu tem que te lembrar que existe essa oração, tá? A oração subordinada adverbial temporal, que vai te dar essa circunstância de tempo, tá? Uhum. Vamos lá para outra. Então, não precisa tu te preocupar em transformar uma oração em outra. Se tu tá a fim de fazer exercício, o que tu pode fazer é pegar as folhas que a gente fez de exercícios e refazer, ou pegar novos exercícios de oração subordinada adverbial na, na internet, tá? Vamos falar um pouquinho das coordenadas? Uhum. Quais são as coordenadas? É, Quando eu saí. Não, quais são as coordenadas que existem na vida? Pegaste a matéria aí? Ah, tu tens outra dúvida? Esqueci de ver primeiro as tuas dúvidas. Vamos fazer assim, ó. Pega a tua lista de dúvidas de novo e me pergunta mais uma. Tá. Ahn, É que não tem mais nada. Não? Não tem importância. Tu já tinhas bastante perguntas, tá? Tá. É, é que eu queria saber quando que
Eu vou, tipo, tá lá na prova e você pede pra assinalar alguma, tipo, se a oração é adverbial ou coordenada. Como que eu vou descobrir que é coordenada a frase? Tá. Gustavo, nunca vai ser a frase, vai ser a oração, né? Porque na mesma frase tu pode ter coordenada, subordinada, principal, pode estar tudo misturado, tá? Oi, Mariana. Oi. Deixa eu te ver. Mari, abre a câmera aí para eu te ver. Eu não tenho câmera. Não tá colocada. Por que não tá? Eu não sei colocar Olha, ela. Eu tinha caído até agora não coloquei de volta. hã? Eu não sei colocar ela e ela tinha caído e até agora não coloquei de volta. Ah, mas devia colocar, principalmente nas aulas de recuperação, que a gente precisa enxergar vocês. Mari, ué, cadê essa carinha aqui? Tu já estás estudando, né? Claro. E tu tens dúvidas? Não. Tem sim, né? Tu não tem dúvida, então eu posso perguntar para ti e tu responde para o Gustavo. Melhor? Pode ser assim, Gustavo? O quê? A Mari que não É que, teve tipo, dúvidas, mas eu não tenho uma pergunta pra fazer, tipo, que seja uma dúvida. Eu não sei fazer. e por quê? Essa pergunta do Gustavo, tu sabe responder? Qual foi a pergunta dele? Olha só, deixa eu mostrar a primeira foto. Vocês estão vendo onde é que está aí, né, o meu fundo de tela? Sim. Deixa eu mudar para dar uma alegria para vocês. Tá vendo? Uhum. Sim. Onde é que eu tô? Na escola. É fake, né? Tá. Então vamos para essa pergunta do Gustavo. Mari, outra coisa. O Gustavo, a gente foi respondendo todas as perguntas que ele tinha, e então nós não fizemos o intervalo antes. Vamos fazer, vamos tirar os minutos de intervalo no fim da aula, tá? Então vamos lá. O Gustavo perguntou assim: como é que eu vou saber que um período é composto por subordinação, por coordenação? Como é que eu vou fazer? Analisando cada oração, Gustavo. Então a receita é a mesma. Digamos que eu tenha a seguinte frase na prova. Digamos que eu tenha: Paula veio de carro, vírgula. Para aí. Paula veio de carro para o hotel que ficava na esquina, vírgula. Mas o quê? Mas vai voltar de ônibus. Então, o que eu vou fazer a primeira coisa, Gustavo? Encontrar os verbos. Encontrar os verbos, tá? Veio é um verbo. Quais são os outros? Ficava. Ficava é outro. E voltar. E vai voltar é uma locução verbal, ó. São dois verbos fazendo o papel de um só. Isso aqui vale como um, tá? Uhum. Tá, Mari? Tá. Tá. Se eu tenho três verbos ou locução verbal, quantas orações eu tenho?
Tem. Duas? Duas orações? Cada oração tem Um verbo. um verbo. Então, quantas orações eu tenho? 3. 3. 3. Muito bem. Porque a locução verbal é a mesma coisa que um verbo. Nesse sentido, tá? Na hora de contar as orações. Então, agora eu vou tentar ver quais são essas 3 orações. Uma tem a ver com veio. Quais são as ideias que eu tenho aqui que tem a ver com essa primeira ideia do veio? É. Até onde vai essa ideia? Vai. Hã? O vai. Não, mas eu quero saber assim, qual é a ideia completa que tem a ver com esse veio aqui? Paula veio de carro para o hotel. Paula veio de carro para o hotel. Então, até aqui, eu tenho a primeira oração. Tá. Aqui começa a segunda. Até onde vai a segunda? Que ficava na esquina. Que ficava na esquina. Segunda oração. E qual é a terceira? Mas. Mas vai voltar de ônibus. Mas vai voltar de ônibus. Então, aqui eu tenho as minhas 3 orações. Sodré voltou para a sala? Não. Quem é que entrou aí na sala que fez um barulhinho? Sei lá. Mariana, Gustavo e eu. Peraí, deixa eu ver. Ah, é a minha apresentação. Mas engraçado, porque fez um barulhinho de alguém entrando, não fez? Da Eu porta. não vi. Peraí. Deixa eu voltar para a apresentação. Tá, então o que eu tenho? Eu tenho 3 orações. Agora eu vou ver o que cada uma delas tem em relação à outra. Paula veio de carro para o hotel. Isso aqui é uma frase inteira? Daria uma frase inteira? Sim. Sim, é uma ideia completa, né? Paula veio de carro para o hotel, deu muito bem. Que ficava na esquina é uma frase inteira? Daria para ela sozinha fazer um sentido? Não. 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 De que isso aqui está falando? Que só falou que ficava na esquina alguma coisa. Quem? Quem ficava na esquina? Que O Quem é? hotel. O hotel. Então, essa oração está falando do hotel. O que ela tá? Que tipo de coisa ela está falando do hotel? Uma característica do hotel, que é ficar na esquina. Que características podiam ter o hotel? Bom, ruim, velho, novo, agradável, caro, que ficava na esquina, né? Então, é uma Aham. oração inteira que faz o papel de quê? Faz um papel de... Faz o papel de Adjetivo. adjetivo. Tá boa a memória. Então, ela funciona como uma oração subordinada adjetiva, porque ela faz o papel de adjetivo. Oração subordinada adjetiva. Ela se refere a esse termo aqui que está na oração principal. Na oração principal. Tá? Então, essa oração é principal. Paula veio de carro para o hotel. E dentro dessa oração tem um termo antecedente. E essa outra oração vai falar desse termo aqui. Podia ser tirado daqui? Podia. Eu não ia saber detalhes do hotel, mas não tem importância. Tá? Paula veio de carro para o hotel, vírgula, que ficava na esquina. Para que serviu essa outra oração, mas vai voltar de ônibus? Pra falar de como ela ia voltar. Isso. Se eu botasse Paula aqui, Paula vai voltar de ônibus, também essa oração estaria completa, não estaria? Sim.
Então, ela não é subordinada, tá? Ela é uma oração coordenada. Ela vai funcionar junto com aquela, dando essa informação. Só que essa informação, com esse mas aqui, para que serviu esse mas? Porque a ideia é ela... Pra adicionar outra coisa. Mas é um pouquinho mais do que adicionar. Adicionar é se fosse assim, e vai voltar de ônibus. Mas aqui ela veio de carro. Pra E vai voltar. explicar. Tá explicando? Não. Não, mais ou Não. menos. O que esse mas está fazendo? Ah, Tá é outro nome. mostrando, Isso aqui. É. Como é? Como é, Gustavo? tá mostrando que ela vai voltar com o ônibus. E aí? É igual ou é diferente? Diferente. Tipo, tá É, falando algo diferente do de cima. é uma ideia que parecia que se ela veio de carro, ela vai voltar de carro. Mas não, ela vai voltar de ônibus. Então, é uma ideia oposta. Uma ideia que se opõe à primeira ideia, tá? Ela veio de carro, pareceria que ela vai voltar de carro, mas não, ela vai voltar de ônibus. Então, quando eu tenho essas ideias assim, são ideias opostas, são ideias que contrariam a outra, né? A lógica da primeira. Então, eu vou chamar essa oração aqui de coordenada adversativa, porque como se ela fosse um adversário da outra. Como se o carro e o ônibus fossem duas ideias opostas, nesse caso. Tá? Então, oração coordenada adversativa. Tá? Porque ela me deu uma ideia, esse mas aí na frente, me deu uma ideia de oposição. Tá? Eu já contei para vocês aquela professora que não foi contratada porque ela disse mas. Não contei? Já. É porque ela. Porque Porque ela ela... disse errado. Como é, Mari? Ela falou na vez de mas, ela disse errado daí. Não, não é mas. Ela disse uma ideia racista. Quer ver como é que foi a frase dela? Ela disse assim: eu tive um aluno, ele era negrinho, mas ele era um amor. Nossa! Por que essa frase foi Agora que racista? eu lembrei. Porque, tipo, não tem nada a ver a cor da pele dele com ser um amor. Ele poderia ser de qualquer jeito, ele ia ser igual. Muito bem. Então, e qual foi a palavra que mostrou que para ela eram duas coisas diferentes, opostas? O mas. O mas, tá? O mas. Eu também, uma vez, eu fui alugar um vídeo, no tempo que a gente alugava vídeo na locadora, e o cara da locadora disse assim: esse filme é argentino, mas é bom. Que tá falando que, tipo, o oposto. Que como se ser argentino, normalmente, no gosto Não dele, é algo bom. não é algo bom. E, na verdade, não, os filmes argentinos são excelentes. Mas para aquele cara ali, de certo, ele estava falando de futebol, alguma coisa assim, né? Que tem essa rivalidade. Mas, então, essa palavra mas, quando ela é usada assim, ela dá essa ideia de oposição. Existe um tipo de frase que usa a palavra mas não é oposição, é adição. É quando a gente diz mas também. E aí na outra oração vai dizer assim: não só ele usava máscara, mas também mantinha uma distância de 2 metros. São duas ideias opostas? Não, tá adicionando. Está adicionando. Então, não, nesse caso, a palavra mas não é mas, sentido de porém. É mas acrescentando uma coisa. Não só uma coisa, mas também outra. Tá? Mari, tu está em muitas outras disciplinas? Eu tô em mais duas. Quais são? Espanhol e matemática. Tá. Então, tu vai estudando um pouquinho do dia de cada uma, né? Como é que tu está estudando?
Até agora eu só estudei matemática. Ai, isso aqui não deve. Não deve, mesmo que tu estivesse me dizendo agora, até agora eu só estudei português, eu ia dizer que também não deve. Não deve estudar só uma matéria. Todos os dias você pode estudar mais uma matéria, mas bota a outra matéria um pouquinho também durante o dia. É que em matemática eu sou muito, muito ruim, eu preciso de muita, muita nota. Tá. Em português você não precisa de tanta nota. Mas é importante, pelo menos, ler um pouco, refazer as provas, ler Sim, eu essas vou fazer. ler essas folhas que tem exercício, vai lendo o livro até o fim. Já leram mais uns capítulos do livro? Gustavo leu? Eu não, tô estudando. Pois é, ler o capítulo do livro também é um jeito de estudar. Eu sei. É que eu esqueci do livro. Esqueceu onde? De ler, eu esqueci de ler, eu esqueci. Mas vai todo dia ler uma página, Gustavo. Uma página é um capítulo desse livro, tão curtos que os capítulos são. Lê um capítulozinho. Mari, tu continuou a história? Não. Vou botar na prova. Ah, não. Ah, vou. Ah, não. Não vou botar, mas eu quero que vocês leiam. No dia da prova, eu vou perguntar o que vocês acharam do fim. Tá bom. Leiam Ainda todo mais dia. que eu fim só. Não tem como, porque o fim vai se desenrolando assim. Não é uma cena de fim. Se vocês lerem só a última página, não dá para entender. Entendeu? Tá. Mais alguma pergunta, Gustavo? Não. Mari, alguma pergunta? Não. Ó, vou dar um exemplo mais de uma coordenada para aproveitar nosso tempo que ainda temos. As coordenadas, em geral, elas têm dois grandes tipos, tá? Por que eu não pego a ferramenta certa? Peraí. Só um pouquinho. Tem dois grandes tipos das coordenadas, que são as assindéticas. As assindéticas e as... Qual é o outro tipo? Não lembram? Não. Mas o nome da primeira devia fazer lembrar da segunda. Sei lá, sintética só. Sindética. É a Meu sindética. Deus, eu só chutei, eu pensei uma tem A, outra não vai ter. Como ficou meses ouvindo, né, Mari? Eu devia saber. E o Gustavo também. Porque a gente falou disso aqui lá. Bom, foi lá dentro da escola, né? Presencialmente. A sindética significa que a oração vai vir sem nenhuma palavra ligando ela à outra. Por exemplo, se eu dissesse assim. Se eu dissesse assim. Eu diminui o tamanho da letra. Ficou minúsculo. O sino tocou, vírgula, os animais se assustaram. Bom, o sino tocou, os animais se assustaram. Faz sentido essa frase? Faz, porque os animais se assustaram pelo sino ter tocado. Tá. Se eu quisesse, eu poderia botar uma palavra mostrando essa relação que a Mari deu? Sei lá, por isso. Por isso, olha, se eu botasse aqui as palavras, né? Se eu botasse aqui por isso ou portanto, eu teria essa ideia que a Mari falou. Que, já que o sino tocou, né, os animais se assustaram por isso. Mas eu posso simplesmente dizer, o sino tocou, vírgula, os animais se assustaram. São duas ideias, tá? Nesse caso, eu não tenho nenhum síndeto, nenhuma palavra que está juntando essas duas orações, que está dando essa relação, tá? Por isso eu vou chamar essa primeira oração
de assindética, porque ela não tem uma palavra aqui no início grudando ela com nada, e essa segunda oração de assindética também. E eu conseguiria separar essas duas frases e as duas ficariam com sentido? Essas duas orações transformar em duas frases? Não. Gustavo? Oi. Sim ou não? Se ficaria com o mesmo sentido. Cada uma delas funcionaria? Eu acho que não. Ó, eu poderia dizer o sino tocou? Não, Sim. não ia fazer muito sentido. Não, mas o sentido de o sino tocou continuaria sendo que o sino tocou? Aham. Daí Sim. Os animais se assustaram, continuaria uma frase completa? sim. Sim. Entendi, Mari. Tu quis dizer que daí não ia parecer que eles se assustaram por isso, né? É, foi isso que eu tinha pensado. Tá. Mas, na verdade, se eu separar em duas ideias, as duas ideias continuam funcionando. Então, quando elas estão com uma vírgula aqui, elas são duas ideias, o sino tocou, os animais se assustaram, sem nenhum síndeto, sem nenhuma conjunção grudando elas, tá? E aí eu tenho as sindéticas, que são 5 tipos. A conjunção que está ali no meio é que vai me dizer qual é a relação que existe entre essas duas orações. Por isso que quando eu fiz a frase racista lá da minha colega, coitada, deu para vocês, deu para a Mari até achar graça ou achar horrível, porque aquela conjunção que estava ali estabelecia essa relação. Inclusive, às vezes, as pessoas usam uma conjunção que não funciona. Por exemplo, se eu dissesse assim, eu fui ao cinema, vírgula, por isso não fez sol. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito bem, não tem nada a ver. Eu poderia usar a palavra e, eu fui ao cinema e não fez sol. Tá, são duas Acho que ideias. não faz mais sentido. Uhum, tá, ia ficar melhorzinho se eu botasse e do que por isso. Agora, se eu tivesse dito, eu fui ao cinema porque não tinha sol, dá certo? Tá. Tá. Então, vejam, às vezes essas conjunções é que determinam a relação, às vezes não, sempre. Essas conjunções é que determinam a relação entre as duas ideias. Porque, e, por isso, ou portanto, tá? Ou é uma conjunção também. Quando eu tenho duas orações, ou eu vou ao cinema, ou eu vou à praia, é uma oração coordenada sindética alternativa. São duas ideias alternadas. Tá? Então vamos lá. Com E, aditiva. Também é aquela que eu falei antes para vocês do mas também, né? Aditiva. Com o porquê, ela me dá uma ideia de uma explicação. Com o portanto, uma conclusão. E faltou aqui a adversativa, que a gente já viu bastante hoje, que me dá essa ideia oposta, que é o mas, o porém. Tá? Adversativa, que é o mas. Aqui, Gustavo, é que nem naquela da adverbial, que se vocês decorarem uma conjunção com a ideia que ela dá, o nome da oração ajuda vocês a saberem. Por exemplo, alternativa. Esse nome alternativa vai ajudar vocês a pensar ou isso ou aquilo. Ora isso, ora aquilo. Tá? Esse hora não é com H, porque não está falando de hora de horário, está falando de às vezes.
tá? Ô, prof, mas o porquê também é causal, né? Muito bom, muito bom. Porque também é causal. Como é que tu vai saber que ela é? Na verdade, eu não costumo botar essa diferença na prova, tá? Mas a gente vai ver que ela é causal quando ela sozinha não vai dar para ficar naquela frase. Não vai formar uma frase. E na coordenada, sozinha, a oração da causal forma uma frase. Adorei isso, ó, Gustavo. Estou até a fim de te dar um ponto extra por essa atenção aí. Tá atento na Nossa, matéria. sério? Tô afim, né? Nossa. Vamos ver o que eu vou sonhar, assim, para me dizer, bota um ponto. Eu acho que eu vou botar ponto até para quem veio à aula, né, Mariana? Então eu vou ter 2 pontos ainda? Não, o que eu estou dizendo é que eu vou arredondando, como sempre, com tudo que o aluno faz, com o que o aluno pergunta, com o que o aluno fala em aula, com o que o aluno ouve das coisas que foram ditas, e a aluna, e a alune, tá? Uhum. Então, todas essas coisas vão ajudar, como sempre, a formar a nota de cada um. Tá bom? Aí melhora na prova também, Também. Sim. em todas as Tá? matérias, né? E no fim a gente não fez aquele intervalo e nem fez esse aqui, já está na hora. Nossa, verdade. E nem doeu. Ah, vocês sofreram muito hoje, não? Não. Não, também cheguei atrasado. Você tem um É, a pouquinho. Mari chegou na segunda aula. Mas o Gustavo, a gente nem se deu conta. Não sei ele, né? Mas eu, quando me dei conta, já tinha passado a hora. Eu nem vi o horário. Pois é, porque tu tá atento, prestando atenção, participando. Assim É. tem que ser sempre, tá? Ó, Uhum. organizem a tarde de vocês para estudar um pouquinho de cada matéria e um pocão da matéria que vocês precisam mais. Façam um horário também que não seja de estudo. Um horário, por exemplo, de olhar o celular, jogar, falar com minhas amigas, ou meus amigos, sei lá, correr, andar por ali na rua, fazer uma atividade física. E nessa hora não precisa pensar na prova. Mas na hora que voltar para estudar, pensa só naquilo ali que está fazendo. Combinado? Aham. Então tá Sim. bom. Então vou terminar a gravação e estamos descansados.